hoje nós vamos falar sobre o porquê o Pilates Kids ele é tão importante para a sociedade de hoje, né? Por que isso está acontecendo? Então, para quem ainda também não me conhece, eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do P4K, Pilates for Kids, um método que foi desenvolvido para levar o Pilates para as crianças de uma forma adequada, prazerosa, lúdica e que realmente faça a diferença na vida das crianças. Então, é por isso que eu falo diariamente aqui com vocês sobre esse processo, sobre essa forma de realmente enxergar a vida a partir de agora. Então, hoje eu realmente quero trazer essa pergunta, essa dúvida, né, que eu acredito que vai contribuir não só para mim, mas também para você que está começando, ou que está já há mais tempo, ou que está interessado, ou que também percebe algumas mudanças, do quanto o Pilates realmente ele vai fazer essa mudança na vida das crianças e por que hoje ele é mais importante, tá bom? Então, bora lá, que eu trouxe alguns tópicos para a gente realmente falar e para a gente realmente abordar, e isso vai fazer com que você também, essa live de hoje, isso que eu vou estar falando para vocês, vai te dar realmente mais capacidade de comentar e de alegar e de defender isso quando você for questionado. Chega as pessoas e perguntam, mas por que Pilates para criança? Mas por que eu vou colocar o meu filho? Mas por que eu vou fazer isso? Por que levar o Pilates nesse local? Ou, enfim, você precisa ter argumentos do porquê isso. Então, nada melhor do que você ouvir do porquê a gente precisa fazer, do porquê o Pilates Kids é tão importante, principalmente na sociedade de hoje, para que você tenha argumentos, para que você tenha falas, para que você possa explicar para as pessoas o seu ponto de vista, ou também vindo do ponto de vista meu, né? Eu realmente não acredito que eu seja a única pessoa que fala sobre isso, mas eu acredito que o que eu falo com o que você pensa e com aquilo que você também observa vai contribuir para que você possa, assim, argumentar e que você possa ter realmente uma maneira de explicar e de falar mais adequada para as pessoas que estão te buscando ou também para aquelas que vão estar buscando a partir de agora, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Primeiramente, gente, a sociedade que eu quero falar para vocês, né? Por que é importante na sociedade de hoje? Porque a sociedade de hoje, ela mudou. Ela realmente vem mudando. Nós estamos numa crescente evolução. O mundo vem, a gente ouve muito essa frase, né? Nossa, o mundo mudou, as coisas mudaram. Se você conversar com pessoas mais velhas, né? Com pessoas mais experientes, assim, você sempre vai ouvir as pessoas dizer, nossa, mas no meu tempo não era assim. Porque quando eu era criança, porque quando eu estava com a tua idade, porque quando há anos atrás as coisas eram diferentes, né? Então, não é a Vânia que está dizendo isso. Qualquer pessoa que você conversar, que você for falar, ela vai realmente dizer para você que realmente ela percebe que as coisas mudaram, que a vida mudou, que a sociedade mudou, que as coisas mudaram e elas vêm evoluindo. Porém, essa evolução, ela é benéfica? Ela é muito benéfica. Ela é importante? Sim. Ela precisa acontecer? Não tenho dúvida. Mas realmente algumas coisas que aconteciam ou coisas que realmente eram parte da vida de outras pessoas, elas começaram a mudar a partir do momento em que as coisas vêm mudando. Então, tudo vem mudando, a sociedade muda, a tecnologia veio com tudo, cada vez mais. A partir dos últimos anos, a gente vem percebendo o quanto a tecnologia vem mudando, o quanto ela vem evoluindo e nós precisamos mudar automaticamente porque a gente precisa se inserir na sociedade. Eu lembro em que a gente conversava, né, há uns 4, 5 anos, né, imagina ter aplicativos no celular com bancos, onde isso pode acontecer, imagina que eu vou colocar num celular as minhas informações. Hoje é natural todo mundo ter um aplicativo do banco, ou ter um banco online, ou ter um banco que realmente eram realidades que não eram nem pensadas e que hoje é normal. É a atualidade de hoje, é a vida de hoje, é as tecnologias de hoje. Então, a gente percebe que a sociedade, ela está mais tecnológica, ela está mais avançada, ela está diferente. Tudo isso melhorou muito, ajudou a nossa vida, vai ajudar a vida das crianças, sem sombra de dúvida. As crianças de hoje, elas já nascem, principalmente com um registro
online, né? Onde as pessoas postam uma foto nas redes sociais, onde as pessoas mandam uma foto para as famílias, num grupo de WhatsApp, onde as pessoas realmente compartilham informações e alegrias, principalmente, fazendo um registro. Isso já é algo que nasce com a criança. A criança de hoje e a criança de 5, 10 anos atrás, isso já vem acontecendo, que é diferente da nossa vida, da nossa realidade de quando nós éramos crianças. Quando nós éramos crianças, isso não existia. Não existia nem, quando eu era criança, não existia, existia câmeras, existia, mas era muito poucas pessoas. Então, a evolução veio muito rapidamente. E ela é muito benéfica, ela é muito importante, ela precisa acontecer, mas a gente tem que ter um grau de atenção sobre isso, porque ela evolui muito em alguns aspectos e outros ela não evoluiu. Porque aquela demanda que acontecia, ela era importante realmente para o corpo das pessoas, que hoje realmente não acontece. Antigamente, para se ligar uma televisão, você tinha que levantar da cadeira e ir lá apertar um botão. Hoje a gente aperta um botão e a coisa já acontece. Antigamente, para você conversar com alguém, você tinha que ir até a pessoa, você tinha que se locomover até o local da pessoa para conversar com ela, ou para dar uma informação, ou para dar alguma ideia. Hoje você manda um WhatsApp, você faz uma ligação. Então, tudo foi rapidamente engolido pela tecnologia. Então, isso é importante você analisar? É importante, porque é a partir disso que você começa a se dar conta do porquê o Pilates for Kids precisa ser inserido na vida das crianças e principalmente na sociedade de hoje, porque realmente as coisas mudaram. Tudo está mais rápido, os hábitos estão diferentes, a educação está diferente, o ensino está diferente e a vida está diferente. Então, as coisas vêm mudando, e elas vêm mudando devagarinho, demorando anos e anos, não. A vida vem mudando rapidamente. E quando a gente realmente enxerga que as coisas vêm mudando, a tecnologia vem avançando, as crianças estão evoluindo rapidamente com a própria tecnologia, você começa a perceber que as coisas estão diferentes. Se as coisas estão diferentes, tudo precisa ser evoluído ao mesmo tempo. Então, o que antes não era visto, não era falado, não era necessário, hoje é. O que antes você não se dava conta de que era necessário fazer, hoje você percebe que realmente é importante. Então, o que eu quero que vocês realmente entendam, gente, a sociedade mudou, a vida mudou, as crianças mudaram. Um ponto importante que é importante, inclusive, você ver, a criança de hoje, ela é diferente da criança de anos atrás. Nós não podemos mais fazer as mesmas coisas que nós fazíamos com as crianças anteriores, porque a vida é diferente. Como é que a gente vai continuar fazendo as mesmas atividades, fazendo os mesmos ensinos, preparando as crianças de uma maneira que a gente era preparado, se a nossa realidade de antigamente é diferente da realidade das crianças de hoje? Não dá, gente. Não pode mais ser igual. Nós precisamos nos adaptarmos. Nós precisamos evoluir, principalmente com o que a gente percebe da evolução. As coisas precisam ser evoluídas. As informações precisam ser passadas. As crianças precisam ser preparadas. O mundo mudou, nós entregamos para as crianças de hoje um celular, um tablet, um computador, mas nós preparamos essa criança na questão motora, na questão preparação física, na preparação do corpo dessa criança, para ela estar usufruindo de uma tecnologia, para ela estar passando horas e horas lá acompanhando um vídeo na internet, acompanhando uma aula online. Não, nós não preparamos essas crianças. Nós simplesmente colocamos um acessório com o objetivo de ajudar, de interagir, de interter, de distrair a criança. Sim, a gente faz isso, e muitos pais vêm fazendo. Se é certo ou se é errado, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, a gente sabe que isso acontece e a gente vê isso acontecer. Só que o que é feito com essa criança para que ela possa estar usando esses aparelhos tecnológicos? Nada.
Então, algo que já vem acontecendo, quando não é feito nada antes, não é feita uma preparação, não é feito uma ajuda para que aquela criança possa estar usando aquele acessório, aquele eletrônico, aquela maneira de estar vivendo a partir de agora, se você não fizer nada, o que vai acontecer com ela? Ela vai realmente acabar usando aquele acessório, ela vai estar gostando daquilo, mas o corpo dela vai estar arcando com as consequências. E aí é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. É um ponto que eu quero realmente alertar vocês. O momento que vocês entenderem que as coisas evoluíram, que a tecnologia avançou, que o mundo está muito mais rápido, que a educação está diferente, que realmente o ensino mudou. Hoje, nas escolas, tem ensino de outras matérias e de outras maneiras de ensino e de outras formas de estar levando o conhecimento de diferentes formas para a criança, mas o que a gente percebe de atividades que foram inseridas no currículo escolar ou que foram inseridas na grade curricular das escolas ou na vida das crianças, que realmente tenha olhado e tenha sido inserido com o objetivo de preparar a criança para o desenvolvimento? Muito pouco, porque as pessoas elas tendem a olhar só o que está acontecendo agora. As pessoas não tendem a olhar a longo prazo, elas não tendem a se preocupar a longo prazo. Por que elas não se preocupam a longo prazo? Porque ainda não aconteceu o problema. O quanto a gente enxerga isso, a gente começa a perceber que realmente as escolas, a sociedade, as famílias, elas não estão, às vezes, se dando conta disso, porque ainda não é um problema. Porque ainda não existe uma queixa, porque ainda não existe uma dor, porque ainda não existe uma percepção de que aquilo vai gerar um problema. Agora, no momento que ela enxerga que sim, quando a criança está crescendo, ela está se desenvolvendo, a gente sabe que até os 7 anos a criança se desenvolve, ela realmente se forma uma pessoa, a personalidade dela é até os 7 anos. A gente tem que entender que até os 7 anos, não só a personalidade dela, mas a questão de desenvolvimento motora, a questão de consciência corporal, a questão de preparação e de entendimento dela do corpo dela também tem que ser ensinada. E quando a gente percebe que isso não é feito, que isso não é mostrado, que isso vem vindo aceleradamente, a tecnologia vem chegando cada vez mais precocemente e nada é feito, a gente percebe o porquê o Pilates Kids é tão importante. Porque nós precisamos e nós devemos estar preparando essas crianças para esse mundo que está chegando. Porque a gente percebeu que os hábitos mudaram? Sim, mudaram muito, gente. Se você fechar os olhos e você fizer uma retrospectiva da sua vida, com a retrospectiva da vida dos seus filhos ou das crianças que você conhece, você vai dizer, poxa, quando eu era criança isso não acontecia. Poxa, quando eu era criança, nós brincávamos, nós tínhamos infância, nós éramos crianças, nós não tínhamos tanta tecnologia, nós realmente era diferente a nossa vida, era. Então, o que a gente percebeu? Que os hábitos mudaram. A educação que nós tínhamos era diferente da educação de hoje. Nós não tínhamos várias disciplinas que hoje tem nas escolas, não tínhamos robótica, não tínhamos, às vezes, aulas de outras línguas, não tinha preparação tecnológica, não tínhamos outras disciplinas que hoje tem na grade curricular, não tínhamos salas de tecnologia, onde as crianças têm já um contato com o computador, onde elas já aprendem a usar essas tecnologias. Nós não tínhamos isso. Hoje as crianças têm. Só que a gente começa a se dar conta que a educação ela foi muito rápida num aspecto, mas ela deixou a desejar no outro. Porque as crianças, elas estão sendo postas a realmente aprender coisas que na realidade é importante e que eu defendo, inclusive, que a gente precisa preparar essas crianças para o mundo de hoje, mas nós também precisamos preparar que atrás de um computador tem uma criança, tem um corpo, tem uma pessoa que precisa ser realmente ensinada de que ela não pode ficar assim, que ela não pode pegar o celular e ficar assim, que a gente não pode passar o tempo inteiro assim, que ela precisa entender que o corpo dela precisa estar preparado. Só que isso não foi levado
Porque muitas pessoas que deveriam entender, que deveriam mostrar, não falam. Eu, inclusive, durante semana passada, ou esse final de semana, eu coloquei um post na minha rede social dizendo que a culpa das dores também é sua, também é minha, porque nós devemos falar isso, porque nós sabemos disso. E quando a gente não fala, quando a gente não alerta, quando a gente não divulga, quando a gente não explica, nós estamos realmente sendo parte do processo de não estar fazendo nada. Porque se você que conhece, eu que sei da informação, você que sabe, você que estudou sobre isso, sabe da importância de estar aprendendo, de estar preparando o corpo dessa criança, você não falar, a culpa também é sua, também é minha. Então, nós devemos levantar essa bandeira e alertar as pessoas de que isso está acontecendo. As coisas estão mudando, as vidas estão transformadas. O último ano, então, a gente não precisa nem entrar muito nele para saber o quanto mudou. Ah, Vânia, mas é um ponto isolado. Gente, esse último ano que passou, de tudo isso que aconteceu com o vírus, enfim, ele mudou a vida das pessoas, ele mudou a maneira de pensar e ele mudou os hábitos das pessoas. Hoje, cada vez mais, nós estamos abrindo um leque de informações que está chegando por outras mídias. Antes, nós só tínhamos conhecimento, nós só tínhamos ensinos, nós só tínhamos, inclusive, materiais valiosos quando nós pagávamos cursos presenciais. Hoje, nós temos a possibilidade de ter informações no nosso computador, no nosso celular. Isso mudou muito? Isso é bom? Muito! Nunca tanta informação esteve tão fácil. Acesso das pessoas. Agora, o que a gente precisa entender é que tudo isso é muito bom, tudo isso é muito belo, tudo isso vai mudar muito a nossa vida, vem mudando a vida das famílias, vem mudando a vida das crianças, mas nós precisamos entender que nós temos um papel fundamental. Você tem um papel fundamental. Porque a criança, a família que está te buscando, ou que de repente não te buscou porque ela nem sabe que existe, é seu papel de alertar. É seu papel de dizer para ela: olha só, o mundo vem mudando, a sociedade vem mudando, os seus filhos vêm crescendo, a gente precisa preparar eles para o mundo atual. Gente, o que eu venho falando não é nada novo. Se você fizer uma busca, inclusive no Google, né? Onde todo mundo bota no Google que você tem informação, se você colocar lá, dores nas costas, é uma das buscas mais buscadas no próprio Google. Se você colocar lá, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que ela fala referente a dores nas costas? Até 2 anos atrás, gente, até uns 5 anos atrás, era 80% da população que tinha dor nas costas ou que iria ter. Hoje, esse percentual aumentou. Inclusive, em 2020, ele passou para 85% da população mundial. O que isso já te diz? Que já tem um problema mundial, que é dor. E que a dor, ela tem uma origem. Então, quando você entende que a dor, ela já acontece, você conversa com 10 pessoas, no mínimo 5 vão dizer: ah, eu tenho dor, ah, eu já passei por essa dor, ah, eu já estou sentindo. Então, a gente sabe que isso é natural, a gente sabe que isso vem acontecendo e que não é de hoje que está acontecendo, já vem acontecendo anos após anos e ninguém faz nada. Ninguém enxerga. Não, nós enxergamos. Nós estamos atentos a isso. Nós estamos indo na causa dessa dor. Porque é muito mais fácil você preparar um corpo, você educar um corpo, você ensinar uma criança, do que você reparar um adulto, do que você gastar, inclusive, muito mais na questão tempo da pessoa, investimento financeiro e educação para um adulto, sendo que você pode fazer isso na criança, que é mais rápido, é mais barato, é menos tempo e você realmente prepara um corpo para o que vai acontecer. Então, gente, por que é tão importante? Porque você enxerga o problema.
Ou se você não tinha se dado conta disso, eu estou te dizendo. Busca no Google se você não tem ainda essa dúvida. Busca lá quantos percentual da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem de dores nas costas. Você vai ver lá que o grau é altíssimo. Imagine, gente, 85% da população mundial. É muita gente. É um problema extremamente grande. Agora, nós podemos mudar desde que você entenda que a gente não consegue mais mudar o adulto. A gente não consegue mais revolucionar a vida de um adulto. Ah, Vânia, mas o Pilates ajuda muito. Sim, ajuda muito. E eu, inclusive, indico para todos que tenham dores e que não tenham que realmente busquem o método Pilates. Agora, se você entender que você indo na criança, você educando a criança, você levando hábitos para que ela realmente entenda que ela tem que fazer algumas atividades e que essas atividades vão preparar o corpo delas e que se os pais enxergarem que hoje eles têm dores, porque não foi feito nada com eles quando eles eram crianças, eles vão enxergar, inclusive, que eles não querem que os filhos deles tenham dor. Então, se eles não querem que os filhos deles tenham dores, como eles têm hoje, eles vão, sim, fazer algo para que isso não ocorra. E você mostra o que é a solução. Você diz para eles, está aqui a solução. Eu tenho a solução dos seus problemas. Eu tenho a solução para que você possa deixar o seu filho mais tempo, de repente, no próprio computador. Para que você não se preocupe com o crescimento do seu filho. Porque nós temos realmente um método que faz com que você possa dar essa segurança para os pais. E hoje, isso é extremamente importante. Eu não sei se você tem filhos, eu não sei se você tem crianças próximas a você, mas eu, como mãe, me preocupo com as minhas filhas. Eu, como mãe, quero bem a elas. Eu, como mãe, faço o possível para que as minhas filhas e as crianças que estão comigo tenham um crescimento saudável e se tornem adultos melhores. Agora, eu posso ter essa informação, você pode ter essa informação, mas de todo o restante da população que tem crianças. Se você ficar quieto, se você não falar, se você não divulgar, você realmente não vai estar contribuindo para que isso melhore. Então, é nosso papel, é seu papel, levar essas informações, mostrar para as pessoas o quanto elas precisam estar com os olhos abertos. Afinal de contas, a criança de hoje, ela é menos ativa. Ela se movimenta menos, mas ela é mais tecnológica, ela é mais ansiosa, ela é mais rápida, ela é mais evoluída em algumas coisas, mas outras ela é menos, gente. E quando a gente entende que aquilo que é menos, a gente tem que melhorar para que realmente a gente tenha uma criança que não tenha só algumas habilidades boas e que realmente sejam um destaque, mas que a gente tente ter uma boa, mas que as outras também sejam muito próximas. Isso faz você entender que a gente tem que ter crianças mais rápidas, a gente tem que ter crianças mais tecnológicas, crianças com raciocínio lógico, crianças que realmente estejam preparadas, que vão mudar muitas coisas, mas nós precisamos preparar o corpo dessas crianças. Gente, ninguém consegue trabalhar com dor. Ninguém consegue fazer um bom trabalho, estar realmente no melhor da sua vida se ela tem muita dor. A pessoa não consegue nem pensar. Então, você tem que entender que se a criança está se desenvolvendo, ela está evoluindo, ela também tem que ser preparada por nós, por você, que é profissional. Ela não vai ser educada disso dentro dessa casa. O máximo que os pais fazem, gente, é dizer para a criança, senta direito, levanta essas costas, eles falam, né? Ajeita esse ombro. Eles falam, você quer ficar um corcunda? É isso que os pais falam. Mas é isso que eles sabem. Quem sabe o que é fortalecimento? Quem sabe o que é ativação de powerhouse? Quem sabe o que é trabalho de mobilidade? Quem sabe o que é preparar um corpo? Somos nós que somos os profissionais. E somos nós que temos que ensinar isso. Então, a sociedade grita por ajuda, desde que você ouça. Desde que você entenda que realmente é uma necessidade, desde que você realmente enxergue que sim, eu preciso fazer esse trabalho porque tem poucos profissionais, sim,
porque tem poucas pessoas capacitadas, sim, porque as pessoas ainda não estavam se dando conta, sim, mas o ano passado isso fez assim na vida das pessoas. Isso alertou principalmente os pais, principalmente você que de repente não tinha se dado conta, ou você que tinha se dado conta de que realmente eu já enxergava isso, só que eu não sabia como ir, qual o caminho percorrer. E isso é o que a gente precisa entender, que o Pilates Kids, ele é muito importante para a sociedade, principalmente no hoje, porque a gente não tem mais que mudar lá atrás, o que passou, passou, gente. A criança que se tornou um adolescente, que se tornou adulto, passou. Nós não temos mais o que fazer com elas. Agora, a criança de hoje é o que a gente pode fazer. O que vai acontecer amanhã, eu não tenho dúvida que se nada for feito hoje, amanhã vai ser pior. Eu não tenho dúvida que se a gente não começar a fazer um trabalho na base, que realmente é melhorar a preparação desse corpo dessas crianças, o entendimento, o porquê que ela precisa cuidar do corpo dela, se nós não fizermos esse trabalho, esse percentual, ele só vai aumentar. Ou você acha que ele vai diminuir se nada for feito, gente? Ele vai aumentar cada vez mais. Eu, como profissional de educação física e profissional que realmente trabalha com o movimento, eu percebo, e inclusive tenho diversos colegas de profissão, que eles dizem o seguinte: eu trabalho com tal atividade, eu sou personal, eu trabalho com crossfit, eu trabalho com treinamento funcional, e a minha maior preocupação, inclusive eles falam, é como trabalhar tal movimento se os meus alunos têm dor já nas costas, eu tenho medo. Porque a gente percebe que nós não fomos preparados para trabalhar com pessoas com essas dores. Hoje a gente se dá conta o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa evoluir, o quanto a gente precisa trabalhar com os adultos com dores, mas, gente, é só você voltar a fita. Volta à realidade, retrocede e vai na causa da dor. Porque um adulto só tem dor porque ele tem maus hábitos. Um adulto só tem dor porque ele não foi preparado. Um adulto só tem dor porque ele não tinha um corpo forte. A grande maioria das vezes é isso. Vânia, tem patologias? Tem. Mas a maioria, gente, é falta de instrução. É falta de conhecimento. É falta de pessoas que nunca disseram aquilo para aquelas pessoas que você está trabalhando. Antes de trabalhar com crianças, eu trabalhava com adultos. E a grande maioria dos meus alunos da época dizia assim: nossa, ninguém me falava isso, Vânia. Eu nem sabia que era importante isso. Eu nem sabia que era importante contrair o abdômen. Inclusive, eu empurrava ele para fora. As pessoas não entendem o básico, gente. Por que elas não entendem? Porque ninguém fala. Hoje tem um pouco mais de informação? Tem, mas não tinha. E os adultos, hoje, eles falam, inclusive, de que, nossa, se eu soubesse disso, quanto problema, quanta dor menos eu teria hoje. Não é fala minha, é fala de vários alunos meus. De alunos que me falavam, nossa, eu carreguei muito peso quando eu era criança, os meus pais me colocavam a ajudar, ou carregar caixas, ou fazer trabalhos que eram mais exigidos do corpo das crianças, mas era uma carga errada, era uma força errada, era cargas a mais para crianças que não poderiam estar carregando tanto peso, sim, e ocasionou um problema que hoje é a consequência. E o que eu quero que você entenda é que nós precisamos voltar à fita e falar para esse adulto que a dor dele é muito provável que começou quando ele era mais jovem. O problema não estoura de uma hora para outra. Um copo, ele não enche de água de uma hora para outra. Você tem que começar a pingar as gotas dentro de um copo para que ele chegue a encher e ele transborde. Nenhum problema acontece, a não ser um acidente. Agora, a maioria das coisas acontece aos poucos, vai acontecendo, os maus hábitos vão sendo instaurados, a dor ela é silenciosa, a criança não sente dor, a criança não se dá conta, e os pais hoje têm uma vida mais ativa,
mais agitada. Às vezes eles largam os filhos de manhã na escola e buscam à noite. Às vezes eles nem olham direito para os filhos. Como é que eles vão enxergar algo se eles não têm tempo, às vezes, de olhar? Ah, Vânia, tu tá falando algo que é algumas crianças e algumas famílias, ok, mas normalmente esses públicos são os públicos que vão te procurar. Porque esses pais trabalham horas a mais para dar a melhor vida para os seus filhos, para pagar escolas melhores. Só que às vezes eles não sabem disso porque ninguém falou. Porque você que sabe não disse, porque você que tem esse conhecimento não avisou. Ah, eu não vou me meter na vida do fulano. Quantas pessoas eu já vi me dizendo o seguinte: ah, eu vi inclusive que aquela criança tem um problema, mas eu não vou falar porque os pais ficam chateados quando você fala um problema do filho. Mas se você é profissional, é seu dever. Você prometeu quando você se formou fazer a diferença nessa vida, fazer diferença na vida das pessoas, ajudar essas pessoas. Então, você precisa mostrar que o Pilates for Kids, ele é um método que vai estar ajudando as crianças de hoje a se tornarem adultos mais saudáveis, porque nós estamos trabalhando aquilo que muitas vezes outras pessoas não viram. É oculto. Gente, eu dei uma entrevista no jornal aqui da minha cidade, inclusive falando sobre os problemas que ocorreram durante a pandemia, durante o ano passado, e o que as pessoas me pediam, Vânia, e o aumento de peso, e o porquê que tu percebeu que as crianças engordaram, porque elas ficaram mais presas dentro de casa? Claro que a gente percebe. Inclusive, não só as crianças, como os adultos também passaram a aumentar o peso. Mas isso é visível, as pessoas enxergam uma criança que era magrinha, hoje ela está gordinha. A gente se enxerga que a gente era mais magrinha, a gente engordou. Agora, você consegue enxergar aquela criança que estava lá, que estava crescendo, e que ela continuou crescendo, e ela foi privada de várias atividades que ela já fazia, ela foi privada de vários convívios, de várias atividades físicas e de várias brincadeiras que ela fazia, porque agora ela teve que ficar presa, que ela teve que ficar enclausurada dentro da sua casa, que ela teve que realmente ter o distanciamento, que ela teve que se manter dentro das suas casas. Elas continuaram crescendo, elas continuaram evoluindo, mas o corpo delas continuou crescendo e crescendo com mais tendências a problemas, a mais desvios. Por quê? Ela passou mais tempo na frente do celular, mais tempo tendo aulas online parada, mais tempo preso dentro, às vezes, de uma casa ou de um apartamento com uma metragem pequena. Esses problemas e esses problemas posturais e problemas de desvios, eles são ocultos. Por quê? Porque você não enxerga na criança. A menos que você tenha um olhar mais lapidado, melhor, aí você enxerga como profissional. Mas os pais não enxergam. E é aí que mora o perigo, naquele problema silencioso. Porque aquilo que dói, a gente resolve. Aquilo que é perceptível, a gente resolve. Agora, aquilo que os pais não enxergam é pior, porque ele está oculto, ele está escondido. E nós devemos mostrar. Nós devemos dizer para os pais que isso está acontecendo, que isso aconteceu, que isso é um problema. E por isso o Pilates Kids é uma das soluções. Por quê? Porque ele trabalha aquilo que a criança precisa ser trabalhado. Porque ele trabalha a questão de entendimento, a questão de a criança saber por que ela está fazendo, de realmente fazer um movimento que é importante para o corpo dela e que, ao mesmo tempo, seja prazeroso e que seja legal para ela e que também prepare ela para o crescimento. Por isso que o Pilates Kids, ele é extremamente importante para a sociedade de hoje, porque a sociedade mudou, porque as coisas evoluíram, porque a informação está aqui, porque é uma era tecnológica, mas o corpo não está preparado para isso. Os corpos das pessoas não estão preparados para tanta tecnologia. E ele vai ter problemas se nada for feito. Vai ter problema.
É que nem uma criança, gente, é a mesma situação. É que nem uma criança que não é alimentada saudavelmente. Uma criança que só come porcaria, que só come doce, que só come alimentos que não são saudáveis, você olha para aquela criança, você diz: meu Deus, essa criança vai ter problema. Ela vai ter triglicerídeo, ela vai ter colesterol, ela vai ter diabetes, ela vai ter vários problemas, porque você já enxerga que tem um problema ali. A alimentação está errada. O problema não está acontecendo agora, mas vai acontecer. Então, para quem tem essa consciência, ela olha e ela percebe que essa criança vai ficar mais doente, que essa criança não tem tantas vitaminas, que essa criança vai ter problemas. Você enxerga porque você vê que a alimentação não está adequada. Então, você sabe que se uma alimentação não está adequada, o problema não vai acontecer agora, vai acontecer depois. E é a mesma coisa com o corpo da criança. Se você não prepara, se você não ensina, se você não dá exercício, se você não dá atividades que são importantes para ela, para que ela realmente se torne um adulto melhor, mais forte, mais preparado, o que vai acontecer, gente? Ela vai ter dor. Ela vai crescendo, ela vai se tornar um adolescente, depois ela vai se tornar um adulto, e aí é que vai estar acontecendo o quê? Tudo aquilo que não teve lá na base, tudo aquilo que não foi ensinado. Então, essas informações devem ser importantes e você deve sim passar para as crianças, você deve passar para os pais também. As crianças de hoje, gente, elas precisam ser ensinadas diferentes. Elas precisam ser faladas, inclusive, de que por que você está fazendo isso? Você quer ficar mais tempo no celular? Você precisa preparar o teu corpo. Então, gente, aquilo que para a gente, às vezes, é tão óbvio, é tão claro, às vezes para os pais não é. Aquilo que você acha que, mas Vânia, imagina se os pais não sabem. Eles não sabem. Por que eles não sabem? Porque não é um assunto que realmente eles, às vezes, se interessam, não é um assunto que, às vezes, eles dominam, não é um assunto que eles estudaram, não é um assunto que, de repente, chame a atenção deles. Agora, nós sabemos o porquê. Então, isso acontece com a grande maioria das famílias. Isso acontece com você, acontece aqui, acontece comigo, acontece com os coleguinhas da Martina. Então, o que eu estou falando, gente, é algo que pode ser que você já tenha percebido. Pode ser que você já tenha se dado conta, inclusive o que a Vânia falou não é nada tão óbvio, não é nada tão novo. Não, para você. Agora, se você falar com meia dúzia de pais, eles vão arregalar os olhos e vão dizer assim para você: é verdade, eu não tinha me dado conta disso. Por que eles não tinham se dado conta disso? Porque ainda não é o problema. Porque o problema não é aqui que acontece, não é nessa fase. É na nossa fase que acontece o problema. Então, é isso que você tem que entender. Por que o Pilates Kids é tão importante? Porque você precisa levar essa informação, porque você precisa preparar essas criaturas, gente, para aquilo que está acontecendo, para o mundo que está acontecendo. É isso que a gente tem que entender, gente. A partir de agora, e se não era algo muito perceptível para você, agora deve ser. O mundo mudou, as crianças estão maiores, as crianças estão mais rápidas, as crianças são, um estalar de dedos, elas já aprenderam. Coisas que antes a gente para e diz assim, meu Deus, mas eu quando era criança era tão boca aberta. Nossa, quando eu era criança eu era tão desengonçado, eu não conseguia fazer nada. Hoje as crianças, elas são rápidas. Você dá algo para elas, elas aprendem rapidamente. Então, vocês têm que entender que, gente, a gente tem que dar o conhecimento em todas as áreas para a criança, não só num. E existe um grande erro na sociedade? Existe. Porque, às vezes, eles valorizam mais a questão cognitiva, a questão de aprendizagem, mas eles esquecem, muitas vezes, de valorizar a questão preparação do corpo, motora da criança.
Eu não sei se vocês sabem, mas uma criança, para ser alfabetizada e essa alfabetização ser rápida, ela tem que antes ter as suas habilidades motoras muito mais trabalhadas. E muitos pais colocam as crianças e querem que ela seja alfabetizada com 4 anos, sendo que 4 anos não é o momento de alfabetização. Mas por que que os pais querem isso? Porque eles não são instruídos do que deveria estar acontecendo. Porque eles querem dizer, ai, mas o meu filho, ele já sabe ler com 4 anos. Ah, ele já sabe a letrinha. Mas ele deveria, com 4 anos, saber saltar, saber correr, saber girar, saber se defender, saber subir numa árvore. Agora, o que que acontece? Os pais protegem as crianças de todos esses desenvolvimentos motores, mas querem que eles se tornem o quê? Crianças que sabem muitas coisas. Só que se eles podem saber, mas se o corpo não está preparado, lá na frente, isso vai estar sendo um problema. Então, é nosso dever falar isso. É nós que sabemos disso. E se é nós que sabemos disso, é nós que devemos falar isso. Se você não falar, eles não vão saber. Se você não explicar, eles realmente vão achar que ainda não, mas é mais importante o meu filho aprender a ler e escrever. Viu? Você caiu? Uma criança saudável, gente, ela tem arranhões. Ela tem, por quê? Porque ela realmente se desenvolve. E nós precisamos deixar a criança se desenvolver. Nós precisamos deixar a criança experimentar, testar, ser educadas por nós, pelos pais. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se você chegou agora nessa live, gente, por que o Pilates Kids é tão importante na sociedade de hoje? Porque a sociedade de hoje necessita ser olhada. A criança de hoje precisa ser preparada para que ela realmente se torne uma criança mais saudável, para que ela realmente se torne uma criança que vai crescer e vai se tornar um adulto melhor. Uma criança que realmente vai estar crescendo com todas as habilidades preparadas, tanto as motoras quanto as cognitivas. Para que a criança realmente não tenha problemas lá na frente, porque você é um profissional que está atento às mudanças. A sociedade precisa de profissionais preparados, profissionais como você, que enxergam coisas onde outros não viram ainda, que enxergam que precisam fazer um trabalho onde não era feito. Ah, Vânia, mas na escola tem. Gente, a escola, ela consegue fazer o básico, o mínimo. As crianças de hoje, elas diminuíram, inclusive, as aulas de educação física. Eu não sei se vocês sabem. Mas a escola pode optar em diminuir de 3 vezes por semana para 2. E a grande maioria faz isso por quê? Porque os pais acham que precisam mais de aula de português e matemática do que realmente atividade física. Só que eles esquecem que depois que eles se tornam adultos, eles vão no médico e o médico diz o que para eles? Você tem que fazer atividade física no mínimo 3 vezes por semana. Então, existe algo errado? Existe. Porque por que a criança tem que ter menos atividade e depois que ela se torna adulta aí tem que ter mais? Então a gente começa a enxergar coisas que não têm coerência. Só que se a gente que é o que entende sobre isso não falar, a gente vai ser engolido. A gente não vai ser observado pelas outras pessoas. Eu realmente bato na tecla e eu falo, inclusive, para todas as pessoas que puderem, e as que eu conheço e as que estão aqui, de que nós temos que dizer para as escolas, nós temos que dizer para os pais que você já se deu conta que você está deixando o seu filho fazer só 2 atividades físicas na escola, porque a escola prefere dar aula de inglês, prefere dar aula de robótica, prefere dar outras habilidades e tirar a aula de educação física, mas você que vai no médico hoje, o médico vai dizer para você, você tem que fazer atividade física no mínimo, 3 vezes por semana. Não é isso que acontece, gente? Então, como que você pode tirar da criança o desenvolvimento,
a atividade física se depois você tem que inserir? Não existe algo que realmente não bate? Ou é só eu que vejo isso, gente? Você deve, inclusive, analisar se eu realmente estou louca ou se isso é o que está acontecendo. Tiram as aulas de educação física das crianças e depois que elas se tornam adultos, daí querem inserir. Aí agora, não, agora que tu tem dor, agora tu tem que fazer. Ah, vamos e viemos, né, gente? A aula de educação física deveria ser todos os dias. Por quê? Porque nós temos um corpo, nós temos uma máquina e nós devemos, inclusive, fazer com que ela esteja preparada e preparar o corpo delas. Esse é o sonho. É. Mas se os pais sabem que já tem 2 vezes na escola, eles podem inserir outras atividades fora com você. Porque eles vão perceber que você está falando de algo que eles realmente enxergam, que é óbvio, que é lógico. E é isso que a gente tem que se dar conta, de que nós devemos mostrar que a sociedade mudou, que as coisas mudaram, mas que você está percebendo que você está preparado para trabalhar com uma criança. E levar um método que realmente seja importante. E o Pilates Kids, ele é extremamente importante, porque ele trabalha a consciência corporal, ele trabalha a preparação da coluna, ele trabalha a mobilidade e fortalecimento, algo que não acontece nos outros esportes. Ah, Vânia, mas natação já trabalha fortalecimento? Trabalha? Mas trabalha a mobilidade? Trabalha a agilidade da coluna? Não tanto. Então, você precisa ter argumentos para falar, e argumentos que sejam realmente coerentes. Ah, mas a sociedade hoje não valoriza. Não valoriza porque quem deveria se valorizar não se valoriza. Por isso, quem não se valoriza é engolido. E se nós não falarmos, ninguém vai saber. Se você não falar para os pais que você conhece, que têm filhos, eles não vão saber. Então, gente, aquilo que parece tão difícil, não é tão difícil. Aquilo que parece tão, imagina, ninguém vai querer, está cada vez mais visível. Entenderam, gente? É isso que eu quero que vocês se deem conta a partir de agora. O porquê, ele é óbvio, ele é importante, ele é necessário. E eu trouxe para vocês vários pontos. O ponto da questão dos hábitos que estão diferentes, o ponto da educação que está diferente, o ponto dos ensinos que estão ensinando muitas outras coisas e deixa-se de ensinar o que realmente às vezes necessita, a vida diferente, as tecnologias avançadas cada vez mais e um ponto que está deixado para trás. Um ponto que a gente tem que levantar e realmente se dar conta. A criança está mais ativa, a criança está realmente mais ansiosa. Nunca se viu tanto problemas de ansiedade, de crianças comendo compulsoriamente, porque é uma ansiedade. Sabe por que a criança fica ansiosa? Porque ela não consegue ser criança, ela não consegue extravasar a energia dela, que é normal. Ah, mas essas crianças são muito ativas. Gente, elas são crianças. Uma criança, ela tem que pular, ela tem que ser ativa, ela tem que ser mexerica, ela tem que estar toda hora querendo descobrir coisas. Isso é criança. Uma criança que fica lá, sentada, passivamente, essa tem que realmente analisar. Porque essa não é natural ser uma criança assim. E aí, você realmente faz a criança com energia, com a própria energia da idade, ficar paradinha. Onde é que ela vai descarregar essa ansiedade, essa energia, essa vontade de extravasar? Num outro prazer, que é o quê? O alimentício. É a gula, é a saciedade da alimentação. Então, a criança que não se ativa, que não corre, que não brinca, que não se diverte, que não se movimenta, ela tem mais propensão a ser o quê? Uma criança mais obesa. Porque ela descarrega essa angústia,
essa ansiedade em outra área que é prazerosa para ela também. Entender, gente? Então, toda vez que você gasta energia, que você se movimenta, você libera serotonina, você libera endorfinas no seu corpo, e é prazeroso. Ao mesmo tempo que comer um chocolate é prazeroso, mas não é saudável. Então, são coisas, gente, que nós precisamos alertar. São vários pontos que precisam ser levados, que precisam ser mostrados. E hoje você precisa estar se dando conta que cada vez mais isso vai estar acontecendo. Só que a sociedade de hoje está buscando, inclusive, profissionais preparados para isso. E você, se ainda não foi buscado, se ainda não pediram para você, você que, sei lá, trabalha com atividade física, você que tem um estúdio de pilates, ou você não trabalha com criança, já está sendo buscado. Então, se você não se deu conta ainda, se dê conta que vai ser cada vez mais essa atividade sendo buscada pelos pais, sendo buscado por outros profissionais que realmente saibam trabalhar com criança e que gostem de trabalhar com criança e que tenham métodos de trabalhar com criança e que não achem que é simplesmente fazer de qualquer jeito que tá bom para a criança, porque não tá. E durante as próximas lives nós vamos estar falando ainda mais sobre isso. Mas eu realmente quero que você se dê conta que o que eu tô trazendo para vocês hoje, gente, é um alerta. É algo que você precisa se dar conta. Se você ainda não se deu conta, você precisa se dar conta. Porque você é o profissional. Você é a pessoa que tem que fazer esse trabalho de alertar, de falar, de dizer. Mês passado, encontrei um amigo, que ele é amigo de longa data, e ele me disse, Vânia, lembra aquela vez que nós estávamos num grupo de amigos e nós estávamos na praia, né? E aí, na praia, a gente tem, né, como perceber o corpo das pessoas. E eu percebi que ele tinha uma cifose acentuada. Isso fazia mais tempo, né? E eu disse para ele, olha, fulano, procura um médico, né? Porque na época, inclusive, eu até trabalhava com Pilates, mas a gente morava muito distante e tal. E aí eu disse, procura um médico na sua cidade que ele vai te orientar o que fazer. Ele me olhou assim, mas por que eu tenho alguma coisa? Eu disse, não, tu tem uma tendência, tu já tem uma cifose meio acentuada, então procura um médico. E depois de anos ele me disse, Vânia, se tu não tivesse me falado aquela vez sobre esse problema, eu não teria ido buscar uma informação, eu não teria ido buscar uma orientação, e hoje eu teria muito mais problemas. E ele ainda me disse, eu te agradeço por ter me falado. Então, gente, às vezes você não quer se meter, mas é seu dever. É seu dever. Você é profissional, você precisa fazer isso. Você precisa alertar os pais, você precisa falar para os pais, olha só, o seu filho, ele não está levando a mochila da maneira correta, o seu filho não está assistindo o celular da forma correta, o seu filho não está fazendo as coisas como deveria. E eles vão dizer, mas e eu faço o quê? Traz ele para o Pilates, que eu vou estar trabalhando o corpo dessa criança. Simples. E aí você tira o problema dos pais, você ajuda a sociedade, você ajuda essas crianças. E algo que é imperceptível vai se tornar muito perceptível lá na frente. E é isso que eu quero que vocês levem na live de hoje. Que você tem a missão de alertar os pais, alertar a sociedade do porquê o Pilates Kids é tão importante, principalmente nos dias de hoje. Não quero dizer que eles não eram importantes, ele sempre foi, mas ainda mais nos dias de hoje. Entenderam, gente? Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria dizer que eu, como profissional, como mãe, como fundadora do P4K, enfim, quero dizer para vocês que a preocupação não é só com os meus filhos, com as minhas filhas, com as pessoas ao redor, mas é com todas as crianças. E vocês precisam estar preparados para trabalhar com essas crianças. Elas precisam de você.
Elas precisam de você. E lembre-se, o que você não faz hoje com a criança, o que você não puder contribuir hoje, é uma a mais que vai ter problemas. É uma a mais que vai entrar no percentual da Organização Mundial da Saúde, de dores nas costas. É mais uma, é mais duas, é mais 10. Quanto mais tempo você demorar, mais pessoas vão ter problemas por falta de conhecimento, por falta de preparação, por falta de informação, que é realmente o que mais ajuda para que as pessoas saibam o que elas devem fazer. E é assim que eu quero realmente terminar a nossa live de hoje, dando um tchauzinho para quem está lá no YouTube, dando um tchauzinho, e a gente se vê na próxima live